Não pode tirar no final, né? Falei, mas ela não tá, não tira a nossa foto. Pode tirar, Carlinhos. Não sei, você também. Pode ser? Vem, Beth. Bom dia a todos. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje é festa, gente. Parabéns para o nosso centro, 30 anos. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque a gente tem muita coisa para fazer, vai ter muita festa pela frente. Eu vou trazer o Peter para falar algumas palavrinhas. I'm going to bring Peter for say a few words. And depois, logo em seguida, Manuel vai fazer a nossa prece inicial. E Marcelo Cabral, nosso palestrante da casa, né? Que ele não é de fora, não, é da casa. Esse daí é a raiz aqui da gente, né? E que Jesus nos abençoe e possamos ter um domingo abençoado. Peter, por favor. Please, Peter. Eu vou tentar fazer a tradução. Me perdoem antecipado. We're going to put Wilson to the test here. It is wonderful to have all of you here. Our center began as a single study group in a rented room once a week at Edna's English School in Fairview, New Jersey. O nosso centro começou como grupo de estudo muito pequeno, num porão em Fairview. This was after Anna Guimaras advised Regina Barbosa to find a neutral place to study, not in a home, to build the right energy for a center. Isso aconteceu logo depois disso. A Ana falou com a Regina, nossa companheira, para conseguir um espaço para que seja dedicado só para o centro mesmo. At the first meeting, the name Centro Espírito Amor e Luz was written for the first time on a chalkboard. Na primeira reunião foi escrito o nome do centro, Centro Espírita Amor e Luz. Logo na primeira reunião foi a primeira vez que saiu o nome. Recently, Lígia Carvalho shared that detail with me because she was there along with her mother. Recentemente, Lígia Carvalho dividiu essa informação com Peter algumas semanas atrás. Regina remembered it too. Regina lembrou-se imediatamente disso. Centro Espírita Amor e Luz then moved to a basement at 54 Anderson Avenue in Fairview, where Regina and her husband Miranda have their business Barbitur. Como falei antes, onde tudo começou foi num basement, num porão, desculpem, eu tenho que apertar a tecla, né? A tecla SAP aqui. Quando tudo começou num porão, que era um comércio que Regina tinha, e ali foi feita a primeira reunião, como falei antes, já antecipado, me antecipei um pouquinho. Then the center moved to the first floor because the basement became too small. Aí o centro mudou para o primeiro andar, que era um prédio, né? Porque ficou muito pequeno o porão para fazer as reuniões. Eventually, our center would be called Grupo Espírita Amor e Luz, or Spiritus Group Love and Light. Recentemente, o nome virou Grupo Espírita Amor e Luz, ou em inglês, Spirit Group Love and Light. We have gone through many changes over the years. Nós fomos por muitas mudanças decorrente de todos esses anos. We moved to Newark, first to Monroe Street. Logo em seguida, nós mudamos de direção de Fairview para Newark. Then to Railroad Avenue. Depois nós mudamos para outra uma locação muito maior, pertinho da New York, do Newark Train Station, estação de trem. And now here since 2016. And here, eu esqueci de apertar o teclado. Aqui, tenham paciência comigo. Vocês são espírita, tenham paciência. E agora nós estamos aqui na Avenida C, em Newark também, num prédio maravilhoso aí, ó, tudo limpinho, bonito. Tô enchendo linguiça.
Like many Spiritist centers, we are a registered nonprofit. Como muitos centros espíritas, nós somos registrados como como que se fala? Organização sem... ONG, né? Organização não sem fins lucrativos. Obrigado. But there were changes. Mas tem mudanças. Some who started here began their own centers. Can you repeat for me, please? Some who started here began their own Spiritist A few centers. people, algumas pessoas que começaram o centro logo no começo, eles pegaram outro caminho e também fizeram outras casas espíritas na região. Many in this area and many in Spiritism elsewhere have a connection here. E todos eles ainda têm conexão com esse centro, mesmo estando distantes ou aqui perto. This center has contributed to disseminating Spiritism in the United States. Esta casa espírita ajudou muito, contribuiu muito para a divulgação do espiritismo nos Estados Unidos em geral. There is, of course, so much more to say, but we are short on time. Tem muito mais para ser dito, mas o tempo é muito curto. No doubt all of you have your own stories for when you first walked in to Love and Light. Temos certeza que todos vocês, cada um de vocês tem as suas histórias pessoais desde quando começaram aqui. Each of you can probably remember what led you to come here, and more importantly, what motivated you to stay. Todos nós sabemos, né? Eu vou me incluir nessa daí, né? Por que nós viemos aqui e por que nós ficamos e estamos aqui até agora. Your stories make up the collective history of this center and its strength. As suas histórias, as nossas histórias também são as histórias do centro. Cibele, for instance, told me recently that she did not study Spiritism in Brazil. Cibele disse, numa conversa com o Peter, que ela nunca estudou o espiritismo no Brasil, ela começou aqui nos Estados Unidos. But she did here at this center. Mas ela começou aqui nesse centro. And the more she did, the more she tried to change from within. Quanto mais ela fez, mais ela tentou se mudar e trazer isso para dentro do coração. That is why all of us are here, right? É por isso que nós todos estamos aqui. I will paraphrase a popular saying nowadays. Through Spiritism, we are trying to become better versions of ourselves. Pelo espiritismo, nós tentamos ser melhores a cada dia. There is no doubt that the leadership of Mara Brandau and Elsa D'Agosto has shaped this center into what it is today. Não tenhamos dúvida que o esforço pessoal de Mara Brandão e Elsa contribuíram muito para essa casa estar onde está. They were here almost from the very beginning. Mara e Elsa estavam aqui desde o começo. But they hardly did this alone. Mas eles não fizeram sozinhos. Many of us have been here a long time. Muitos de nós estamos aqui também há muito tempo contribuindo. The efforts of many of us who worked with Mara and Elsa over the years has led this center to what it has become today. Muitos de nós nos esforçamos também para ajudar Mara e Elsa a atingir esses objetivos. There are several departments. Temos muitos departamentos na casa. Multiple study groups. Múltiplos, de novo, desculpa. Muitos grupos de estudo. Palestras, children's education. Palestras e evangelização. A bookstore. Livraria. A bazaar. Bazar. The kitchen. Cozinha. Music. Música. 3 languages. 3 idiomas. Eu já tenho a tecla SAP aqui, espanhol, inglês e português. Sim. And much more. E muito mais. Lucy, Simone, Jane, and I, as the current board of directors, Lucy, Simone, Jane e Peter
são os diretores da casa atualmente. are very thankful to all of you who study and work here every week. Muita gratidão por vocês estudarem aqui toda semana e acompanhar os estudos com a gente. You know who you are, Vocês sabem quem nós somos. and we thank all of you who come here whenever you can. E nós agradecemos vocês a cada dia que vem aqui, quando vocês puderem. Today, our numbers are smaller, to be sure. Hoje, nosso número de participantes é um pouquinho menor do que antes. Many moved away, especially to Florida, Muitos mudaram, especialmente para a Flórida, porque é mais quentinho, né? and the pandemic has led some not to come back. E a pandemia também contribuiu para uma tendência menor. Many Spiritist centers around the country have also experienced a reduction in attendance. Muitos centros espíritas daqui, da região e dos Estados Unidos, inclusive do Brasil também, sofreram com o Covid e a tendência na casa espírita foi muito menor. But that is for now. Mas isso é agora. Our center never stopped operating. O nosso centro nunca parou de trabalhar. We experimented with going virtual. Nós experimentamos fomos online, ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook e outras. See, now we are both online and in person. Agora a gente está hybrid, né? Vai nos dois lados, no online e pessoalmente também. And right now we are getting new people. E também está vindo pessoas novas, né? Mais colaboradores novos. And right now Spiritism is growing in this country. E agora o espiritismo está crescendo muito nos Estados Unidos. 30 years ago, 30 anos atrás, there were about 5 books on Spiritism in English. teriam só 5 livros traduzidos de português para inglês. Today, there are over 200. Hoje nearly é mais de 200. 200. Com a colaboração do Peter e Elza com traduções também. That was one of Elza's dreams, biggest dreams. Right now, there are over 100 Spiritist centers Agora nós temos mais ou menos 100 casas espíritas nos Estados Unidos. and hundreds of videos online. E também mais de centenas de vídeos online. Como é que Besides, vocês entendem? Vídeos online todo mundo entende. besides here in the tri-state area, Tirando aqui a Tri-State Area, que é Connecticut, New Jersey, New York, os 3 estados, there are Spiritist centers in Massachusetts, temos centros espíritas em Massachusetts, Florida, Flórida, Georgia, Georgia, Illinois, Illinois, Texas, Texas. California, Eu não preciso falar. Todo mundo entende. Boa. plus several other states. E muitos mais outros estados que se nós continuarmos falando, são 100, né? O tempo vai ficar curto. And the first in Tennessee just opened last week in Nashville. E o primeiro foi aberto em Tennessee, em Nashville, na cidade, né? Na capital, Tennessee. Foi aberto, how long? Last week. Last week, na semana passada. Congratulations, Marcia. Congratulations, parabéns para eles, muito bom. Você já sabe, se forem para Nashville, passa lá e toma um passe. Spiritism in this country is growing. O espiritismo nesse país está crescendo. There is a growing emphasis and a growing need for unity. É um esforço para esse crescimento e também esse crescimento é necessário. What about us? Do we embrace unity? Do we embrace change? E nós abraçamos a unificação. Amor e Luz, Love and Light, is one of the oldest centers in the United States. O Amor e Luz é um dos centros mais velhos aqui, né? Com mais anos de existência nos Estados Unidos. It began within a brief period in which Spiritism has grown enormously thanks to the Brazilian immigrants. Deixa eu ver como eu vou falar. Tem coisas que... Can you repeat that Yes, certainly. paragraph, please? It began within a brief period in Começou num espaço pequeno, which Spiritism com o espiritismo, has grown enormously
Ele cresceu enormemente. Thanks to all of you, the Brazilian Obrigado a immigrants. todos vocês que colaboraram com um pouquinho. Os imigrantes brasileiros. Sim. With many changes occurring around us, Com muitas mudanças, it is our center's duty é uma obrigação do centro, é o trabalho do centro, to be flexible and adapt as needed, para ser flexível e se adaptar, se reinventar, digamos assim. Yet be true to our mission. Just like our history of the last 30 years, our future will depend on all of us who are here now. Então, o nosso futuro vai depender de todos que estão aqui trabalhando e com esse pensamento unido, todas as casas, todos os trabalhadores, todos os frequentadores unidos para que cresça mais o movimento espírita. It will depend on what we do. Vai depender do que nós fazemos agora, nossas atitudes. And it will depend on those who have yet to enter inside these doors. E também vão depender daqueles que ainda não conhecem o espiritismo, que vão vir a conhecer. All we really need to do Tudo que temos que fazer is plant seeds plantar sementes by trying to become, e tentar our best to become o nosso melhor better versions of ourselves. para nós nos melhorarmos cada dia mais e ajudar os nossos irmãos também a melhorar. Thank you. Essa daí, obrigado. Eu pensei obrigado em português. Obrigado. Okay. Agora, Manuel, can you do the prayers? Then Marcelo, we're gonna come in here. Português, inglês, espanhol. Não, vou em português agora, né? Manuel vai fazer a nossa oração inicial. Manuel, obrigado pela presença. É sempre um prazer ter você aqui. Outro palestrante da casa, ele ajudou a construir também. Ele colocou lá um dos primeiros tijolinhos aqui na base. E depois, logo em seguida, o Marcelo vem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Amém. Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Sintonizar o nosso coração. Com essa vibração harmônica. Com essa vibração de fraternidade que nos envolve nesse momento. Podemos, nesse momento, sentir a felicidade dos bons espíritos de nos sentir nesse instante, de perceber esse clima de alegria desse grupo de amigos que há 30 anos atrás, sobre a influência das mentes elevadas, resolveram abrir a porta de uma escola, a escola das almas. Ajuda-nos, Mestre Jesus, a mantermos essas portas abertas. Diante das dores, dificuldades daqueles que chegam, os caídos pela ilusão, diante das tempestades íntimas que surgem em cada um trabalhador, convidando ao desânimo, a revolta, a rebeldia. Ajuda-nos, Senhor. Derrama o seu manto de luz sobre cada um de nós, para que nós possamos te seguir, Senhor, como os primeiros cristãos das primeiras horas seguiram. Seguir a ti, Senhor. Desejar a sua presença em nossos corações. E é nesse clima fraterno, é nesse clima amoroso,
que nós envolvemos também o nosso palestrante da noite, da manhã, para que as suas palavras possam acalentar os nossos corações, acalmar o nosso íntimo e nos dar esperança para continuar essa tarefa de manter as portas da escola da alma aberta. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. E é com um coração muito feliz que me encontro hoje. Ali escutando o Peter, né, fazer ali a introdução, a vida aqui, o histórico aqui do Amor e Luz, me encontrei também dentro desse histórico. Porque logo quando eu me adentrei na doutrina espírita, fui acolhido aqui nessa casa. Através da nossa querida Mara, que me auxiliou nos primeiros passos. Então, meu sentimento de gratidão à casa, à querida Mara, e a tantos outros trabalhadores que nos auxiliaram, né, também no crescimento da SER, de uma outra casa espírita, como o Pira colocou, daqui foram jogados sementes, né, em muitos outros solos. Então, gratidão ao Amor e Luz, a todos os trabalhadores, porque é relativamente fácil abrir um ponto de luz, mas permanecer com um ponto de luz durante 30 anos requer muito trabalho. Parabéns a toda a família Amor e Luz. Falando em família, hoje nós vamos estar refletindo sobre o tema Luz, Jesus no lar. A luz também no lar. E é um tema tão importante e que às vezes não levamos tanto em consideração. Quando olhamos a nossa sociedade hoje, quando nos encontramos, os desafios, tanto com guerras externas que estamos passando no momento, quanto as guerras mais internas, as implícitas, e vemos tantos distúrbios na sociedade, e nos faz arremeter aonde devemos dar prioridade ao nosso tempo, à nossa educação e como fazer isso. Então, nós vamos estar aqui caminhando, olhando o Livro dos Espíritos, refletindo nas mensagens de Jesus, não só a mensagem em si, mas as ações de Jesus, nos auxiliando nessa nossa transformação para melhorar o mundo. Então, foco agora para a família. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 774, Kardec faz uma reflexão e uma pergunta aos espíritos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que um resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. E Kardec faz a pergunta: o que devemos pensar sobre esse respeito? E os espíritos respondem: diverso dos animais,
é o destino do homem. Por que então quer identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além da necessidade física, que é a necessidade do progresso, de progredir. Então, é diferente dos animais. Todos nós, esse algo a mais que os espíritos estão trazendo é o nosso dever do nosso progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tomam os primeiros. Então, aqui, os espíritos já começam a delinear para a gente uma certa questão da hierarquia, do foco aonde nós devemos estar. É um objetivo maior ao nosso progresso. A gente progride conectado com a sociedade, mas ele traz aqui, né, através dos laços com a sociedade, mas os laços com a família mais apertados ainda. Então, para que a sociedade esteja mais saudável moralmente, começamos na família. Aí, na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado? Perdão, queridos. Não completamos aqui. Eis porque o segundo constitui uma lei da natureza. Então, a família faz parte de uma lei divina. A gente pode tentar destruí-la, mas ela não será destruída, porque é uma lei de Deus. Então, agora, nosso objetivo agora é o quê? Educar essa família, investir na família. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como os irmãos. Olha que lindo. Entendendo as leis, como elas funcionam, como Jesus vem nos ensinando, coloca primeiro esse amor dentro da família. Porque ali nós vamos estar desenvolvendo o carinho, o afeto, um para com o outro. Nesse exercício mais íntimo, nós vamos para a sociedade, agora, estender esse carinho que já exercitamos dentro do nosso lar. Então, vamos continuando as reflexões. E aí, qual seria, né, Kardec pergunta, para a sociedade o resultado do relaxamento desses laços, o relaxamento desse carinho dentro da família, essa atenção para a família? Uma recrudescência do egoísmo. Né? O egoísmo iria o quê? Iria ficar ainda maior. Então, se o nosso objetivo é progredir, se o nosso maior, entre aspas, assim, adversário, ou quem nós devemos educar, é o nosso ego, então, não utilizando ali da família para desenvolver a afetividade, quer dizer, o egoísmo vai acabar crescendo. Então, uma coisa vem ligando com a outra. E o que Jesus, na história de Jesus, nos exemplos de Jesus, vem nos educando com relação à caridade, o carinho, a atenção. E na questão 208, os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos após o nascimento deles? Né, aqui Kardec já começa a trazer aqui os pais refletindo na missão dos pais. Nós, pais, eu aqui estou falando
também lembrando das 2 filhas que temos em casa, da esposa que temos em casa, ao fazer esse estudo, refletindo também nas minhas ações, o que nós podemos estar melhorando. E aí ele traz: exercem e muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver dos filhos pela educação. Isto é, para eles uma tarefa. Se elas falharem, serão culpados. Culpados no sentido, serão responsabilizados pela própria consciência. Então, os pais, todos nós, essa é a nossa grande missão. E às vezes damos atenção tanto lá fora, salvar a sociedade, quanto que há maior necessidade, possivelmente a nossa maior missão esteja dentro do lar. Porque o lar mais sadio, como Joana de Ângeles coloca, essa célula máter da sociedade, quanto mais ela tiver educada, quanto mais ela tiver amorosa, quando mais conhecer Jesus, os ensinamentos dele, quando ela entra na sociedade, ela começa agora a compartilhar o que aprendeu dentro de casa. Então, os pais têm uma grande responsabilidade nesse sentido. Então, durante aqui as nossas reflexões, a importância, primeiro, da gente também se evangelizar. Cuidar de nós. Para que as nossas atitudes dentro do lar sejam também um reflexo do que estamos fazendo dentro de nós. E aí sim nós vamos ver os nossos filhos do melhor que podem ser. Não estamos falando aqui de família perfeita, mas família funcional. São os profissionais que estarão entrando no mercado de trabalho, são os doutores, são os auxiliares de várias formas, mas agora edificado. É como cristão agora, não vivendo só dentro da casa espírita, mas vivendo na sociedade. Então, esse é uma grande missão dos pais. E estarmos aproveitando esses minutos de fazer essa reflexão, lembrando prioridade para o nosso lar. E uma pergunta muito interessante no livro O Consolador, é a questão 110, a seguinte pergunta: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Ele coloca: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Vamos estar trabalhando agora ali a nível do sentimento, o carinho, o afeto. E isso vai, desenvolvendo esses sentimentos nos filhos. O do caráter, o estabelecimento de ensino propriamente do mundo pode instruir, mas só o instituto da família pode educar. Então, esses são diretrizes. Parece simples, parece, eu já escutei, mas é bom a gente estar sempre revendo essa ordem. Isso tocou muito meu coração, porque às vezes a gente fica tanto tempo dentro do centro espírita, que também faz a sua parte, ou muito tempo lá fora, e se a gente não estiver atento, nós começamos agora a não
tomar conta da maior missão que nós temos com relação à educação dos filhos. E é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa da cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar consciências da criatura, a fim de que o lar se refaça, novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, lares cristãos para a nova era da humanidade. Imagina se todos os cristãos dessem prioridade à família. O que seria imagina o que aconteceria com a sociedade num pequeno tempo de tempo? Não faz sentido. Então vem Jesus, deixando aqui seus ensinamentos, sua prática, as virtudes que ele praticou, direcionando as leis, nos ensinando as leis divinas, para que possamos, dentro do lar, no nosso cantinho mais íntimo, poder estar exercitando. E aí, quando vai para a sociedade, num pequeno curso de tempo, ela já pode melhorar muito. Não é uma sociedade perfeita, mas as situações que nós vemos hoje no mundo podem ser melhoradas num curto prazo de tempo. E aí, vamos refletir um pouquinho sobre a reencarnação. Porque podemos colocar assim, Marcelo, é muito bonito falar, mas dentro do lar, às vezes, são desafios enormes. Sim, mas olha só, vimos que o nosso objetivo é o nosso progresso. Objetivo número 1. Sabemos que quanto mais nós vamos progredindo, o que vai acontecendo conosco? Qual o nosso sentimento que mais vai estar crescendo dentro de nós? A felicidade. São leis atuando. Então, eu faço certos esforços, que nós vamos estar falando aqui. Através desses esforços, eu vou desenvolvendo virtudes. Quanto mais desenvolvendo virtudes, eu vou me sentindo mais feliz. Só que a reencarnação, ela é uma lei divina. Deus criou esta lei para nos orientar, para nos auxiliar a se conectar através do amor. Tem objetivo de correção de erros do passado. Então, espíritos que tivemos dificuldade de relacionamento no passado, por essa lei amorosa da reencarnação, vamos nos encontrar novamente, e às vezes aonde? No próprio lar. Só que se Deus permitiu que essas almas agora se reunissem, tem um motivo justo, amoroso e caridoso. Então, o convite é a gente olhar para essas situações não como a quantidade de trabalho que vai dar, porque senão pode até... tanto trabalho. Mas o benefício desse trabalho que vai trazer, que é a nossa felicidade. E conforme nesse caminho a nossa felicidade passa a ser também a felicidade do outro, vai trazendo no nosso coração. Aí nos enche de coragem, nos enche de ânimo, e que Jesus vem sempre nos auxiliando, fazendo, pedindo, nos convidando para esse convite, de aceitarmos esse convite.
E conforme essas nossas ações dentro da família, o que acontece, né, contribui para o progresso da humanidade. Então, por isso que dentro do nosso lar vamos ter espíritos que já temos uma sintonia, não precisa nem fazer esforços, que já temos uma sintonia de amor com eles. Outros precisamos desenvolver, que possivelmente foram desafetos do passado. A gente não pode voltar lá no passado para mudar isso, mas nós podemos construir agora o amor no aqui e no agora. E aqui, de uma forma bem resumida, nós vamos trabalhar virtudes que Jesus veio nos trazer, veio exemplificar, que nos auxilia tanto para nós cuidarmos das próprias demandas internas, mas também no relacionamento com o outro, no relacionamento da família. Então, Jesus nos convida, né, a desenvolver várias virtudes que vamos estar refletindo juntos aqui, né? Para intrapessoal, para cuidar das nossas demandas. Primeiro, o auto-amor. Esse carinho para conosco. Jesus falou: amará a Deus a todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O a si mesmo vira o nosso referencial. A gente só vai conseguir dar aquilo que nós já possuímos. Então, quanto mais nós nos amarmos, mais vai dar capacidade de amar ao outro que está ali convivendo conosco. Quanto mais nós amamos, mais queremos sentir felicidade, porque é bom. Vamos perceber que quanto mais eu aprendo as leis divinas, quanto mais exercito virtude, a lei de causa e efeito vai estar trazendo um efeito positivo para mim. Então, por isso é o despertar da consciência. Vale a pena cuidar do nosso coração, vale a pena cuidar do outro. A outra virtude, a autoconfiança. Somos filhos de Deus, criados pelo amor e para o amor. Conhecer realmente quem nós somos trabalha a nossa autoconfiança. E quanto mais autoconfiantes nós estamos, menor a demanda que criamos nos outros, menos a gente precisa dos aplausos lá fora para nos trazer a confiança. É construída de dentro para fora. A autoaceitação. Aceitarmos das formas que estamos, com limites, mas sabemos que nós não somos limitados. Deus, quando nos criou, já criou dentro de nós todas as virtudes. Um dia faremos como Jesus faz, o nosso irmão maior. E já está tudo dentro de nós. Agora, há necessidade do exercício dentro de nós, para que elas sejam desenvolvidas. O autorrespeito. O quanto mais nós nos respeitamos, vamos ter condições de respeitar o outro, os limites do outro também. E a autovalorização, nos valorizarmos. Porque o quanto mais a gente vai trabalhando essas virtudes conosco, nós vamos atendendo, nós vamos nos acolhendo amorosamente. É muito importante, porque quando entramos na relação familiar, a gente está mais capacitado para auxiliar do que para trazer uma questão de desagrado dentro da família. E virtudes que nos auxiliam
né, no desenvolvimento da relação com o outro. Amor incondicional. Que ainda temos uma tendência, certamente que entendemos, vivendo no mundo de provas e expiações, então os alunos que estão dentro dessa escola são alunos que ainda precisam desenvolver certas virtudes. Então ainda temos muito esse condicionamento de amar ao outro. Eu vou amar o meu filho quando meu filho for seguir uma lista que muitas vezes a sociedade coloca como sendo um filho perfeito, um filho sem nenhuma demanda. E Jesus nos convida a amar incondicionalmente como Ele nos ama, como o Pai nos ama. Então, esse exercício de amar o cônjuge, né, a esposa, o marido, os filhos, incondicionalmente. Porque numa relação de duas, na realidade não são duas pessoas, são 4 pessoas. Porque tem eu como estou e o meu idealizado, que às vezes, na maioria das partes, acho que eu sou melhor do que na realidade que eu sou. E a mesma coisa com a esposa ou com o esposo, nós temos aquele idealizado, fantasiado e aquele real. Então, o que acontece? A gente só tenta querer amar o outro se for o idealizado, mas na convivência é ali o real. E aí as grandes desavenças acontecem por essa questão. Querer que o outro seja a pessoa que eu idealizei. Não consegue. Porque a gente não tem o poder de mudar o outro, só temos o poder de mudar a nós mesmos. Então, isso é uma questão, esse amor incondicional, muito importante para uma família funcional. Faz sentido? Renúncia. Na realidade, tem várias renúncias ali dentro do lar. Primeiro, renunciar àquele idealizado. À necessidade, porque senão a gente sempre vai estar criando no nosso coração condições para uma desavença, para uma briga, uma reclamação. Então, a importância dessas renúncias para uma vida saudável dentro do lar. Compaixão. Quando um se equivocar, que ela está muito ligada, claro que tem muitas outras virtudes aqui, nós estamos trazendo aqui umas que são bem assim, necessárias para um relacionamento saudável. A compaixão, que ela está bem próxima ali ao perdão, porque se ainda estamos num caminho de aprendizado, como eu tenho minhas dificuldades, o outro também vai se apresentar. E que Jesus mostrou tantas vezes o olhar de compaixão para com o outro. Me vem aqui na mente Jesus ao descer do monte Sinai, quando ele está descendo ali ao monte e vem um pai trazendo um filho que estava dizendo que estava endemoniado e que os apóstolos tentaram ali retirar o obsessor dele e não conseguiu. Chega próximo de Jesus, o pai pede a Jesus que venha ali curar o filho e Jesus, com seu olhar compassivo, acolhe o filho e o espírito que está ali, obsediano, né, sai. E no livro, me recordo o nome, Joana de Ângeles conta essa passagem olhando do plano espiritual para ver o que estava acontecendo. No resumo, ela traz que Jesus, naquele momento, olhou com um olhar de compaixão aquele espírito. Aquilo tocou o espírito profundamente. Naquele momento, ele acordou, despertou ele pela energia do amor, da compaixão de Jesus por ele. Então, a importância da compaixão no nosso lar, que o outro vai se equivocar.
Não tem como a gente acertar tudo nesse nosso caminho. Nessas nossas tentativas, às vezes com uma intenção positiva, mas um direcionamento equivocado, e às vezes a gente pega naquele direcionamento equivocado e ali começa os atritos. Então, o convite, trabalharmos a compaixão. Humildade, humildecer o nosso orgulho. Entender, né, um movimento de humildade é saber que também temos, ao mesmo tempo, saber que somos pequenos, ainda trazemos tantas imperfeições, e ao mesmo tempo saber que nós somos grandes, porque dentro de nós já tem toda a potencialidade para exercitar. Então, ter os dois lados aqui, tanto saber que somos pequenos perante todo esse universo, ainda com tantas dificuldades que temos dentro de nós, e aí já diminui buscar uma demanda maior para o do outro. Então, aí nós nos se rebaixar, mas aí nós nos humildecemos, mas sabemos que somos grandes como potencialidade. E, por último, a mansidão. Na hora que vier o vulcão, saber ali a mansidão de Jesus. Quando Jesus se encontrava ali com os apóstolos, nós vemos muito no Boa Nova, trazendo aqueles conflitos, trazendo o que havia acontecido lá na humanidade, as experiências dele lá fora, e Jesus, manso, conversando com eles, educando. Então, a mansidão, muito importante para esse nosso relacionamento. Ao invés de gritarmos com os filhos, com o marido, com a esposa, a gente exercitar, né, o convite da mansidão. Então, para que possamos ter um mundo mais feliz lá fora, é importante essa nossa dedicação, os nossos esforços dentro da família primeiro. Essa hierarquia é muito importante. E para finalizarmos, uma passagem bem curta, de um trecho tirado do livro Luz no Lar, de Emmanuel, que ele diz o seguinte, bem pequenininho o trecho, mas que ele retrata o que estamos aqui refletindo juntos. Quando o ensinamento do mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Gratidão a todos, fiquem com Deus. Técnica aqui agora, não tinha aí, gente. Sobe o telão.
Agora nós vamos ter a apresentação teatral com os jovens do Amor e Luz. Silma, por favor. Boa tarde, ou bom dia, né? Já são meio-dia. A apresentação do teatro, Jesus no Lar, que é baseado no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, por Francisco Cândido Xavier. E tem alguns trechos do livro Vida Feliz e do livro Pensamento e Vida. Por Emmanuel, Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier. Depois do teatro, logo em seguida, a gente vai ter uma música que se chama Fill Them With Love. E com a participação do grupo de jovens do Amor e Luz. Quando o homem percebe a grandeza do anel, compreende que o mestre não é apenas o renovador da civilização, é o legislador da crença, o condutor do raciocínio, ou doador das facilidades, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice de entendimento, a criatura ama o tempo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe a reuniões convencionais para manifestações adorativas, e sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e aspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os pensamentos eternos por meio de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz, do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor, no círculo mais íntimo dos apóstolos e dos seguidores da primeira hora.
Povoara-se firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador com os peixes de vida quando leva para o mercado? Senhor, naturalmente escolhemos os melhores peixes, pois ninguém compra os resíduos da pesca. O rei que faz a proposta a que se propõe. O oleiro, mestre, molda o barro, dando a ele a forma desejada. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a paz do mundo? Se não nos habituarmos a alvidar. Jesus relançou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Simão Pedro, acendemos aqui uma realidade nova. A mesa da tua casa é o pão do teu lar. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz e da conversação do pensamento? Simão Pedro fitou o mestre com os olhos úmidos e lúcidos. Murmurou tímido. Mestre, seja feito como deseja. Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto lá, no lar. Então. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave do mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Simão Pedro indaga inquieta. Senhor, afinal de contas, o que vai ser a vida no lar? O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habita. Pouco a pouco, ao grande encontro da humanidade. Findo um longo debate fraternal, Simão Pedro perguntou-lhe preocupado. Senhor, e o que fazer diante da calúnia que dilacera o coração? Simão, tem pena dos governadores. Trabalham mais todos. Tiago, filho de Zebedeu, pergunta. Mestre, como é diante, aquele que nossa casa do doente,
Ajudemos a fazer-se. Judas, mostrando os olhos esfogueados, traduziu. Senhor, e como o que nos ofende se deve superior autoridade? Judas, ampara-o como puder e caminha no bem de todos. Logo, atalhou Bartolomeu. Mestre, o fazer de juiz que nos condena à parcialidade. Bartolomeu, tem compaixão dele. Continua comparando com mais de todos os que te cercarem. André inquiriu respeitosamente. Mestre, o que valeis diante das incompreensões? André, somos todos aprendizados do Pai, do Pai eterno. Em seguida, indagou Tadeu. Como proceder diante das pessoas que amamos, com negais as morais? Tadeu, os sofrimentos que a Deus deram, não constituirão por si só a aflição política. Fez-se balsâmico silêncio no círculo doméstico. E logo, ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor anunciou. Coração acusado para a vontade do Senhor, reduzir as mais luminosas bênçãos das suas vidas. Porque observando os defeitos alheios, corrigimos os nossos defeitos. Portanto, se pretendemos banir o mal do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço do bem para a felicidade de todos. O lar é o templo da família. Os filhos são os empréstimos divinos para a construção do futuro de todos. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se um método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem à vida. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos, com vigor, àqueles que participam da nossa convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar, retornará conforme a aplicação feita. Faz do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Explanaram os aprendizes sobre as necessidades de preparação para o reino divino, chamando a manifestação direta pela palavra indagadora de Simão Pedro. Jesus perguntou nominalmente: Simão, qual é a água que despende miasmas pestileciais? Mestre, certamente, a água está minada, sem proveito. Assinalou o olhar em Bartolomeu e falou: Bartolomeu, qual é a terra dos ciãs madrugais, caminhos à plantação do teu? Indiscutivelmente,
É a terra boa de hospedada, Senhor. O mestre concentrou a atenção em Tadeu e perguntou: Tadeu, qual é a túnica que se converte em uma taça destruidora? Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: Judas, o que acontece ao talento sepultado? Olhando para Tiago, indagou: Tiago, onde se escondem os lobos e as serpentes? Nos lugares em ruína, voltados ao abandono mesmo. Fixando André, o irmão de Pedro, disse o Cristo: André, qual é, na verdade, a função do tormento? Em verdade, a função do tormento Em seguida, o mestre pergunta à sogra de Pedro: O que fazes, inicialmente, às gentilhas, antes de as levares ao mundo? Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao forno até que se façam suficientemente comidas. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora, por meio do pensamento, das palavras e das nossas próprias vidas. Amar-se muito é venerar o Pai acima de todas as coisas. Amar e amparar o próximo como a nós mesmos. É reflexo. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E em tudo palpita na mesma criação de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos a glória da imensidade. Quanto às flores anônimas esquecidas no campo. Lá no clima, Deus envolve tudo que é criado. O amor é o ar dele mesmo, penetrando no universo. Descendo às esferas dos homens por amor, humilhando por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai dos Santos, refletindo a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós retratem as pegadas de luz, levou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu amei. Na véspera da partida do Senhor, rumo de Sidom, o culto do Evangelho na residência de Simão Pedro revestiu-se de melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. O mestre, por si, levantou os olhos lúcidos para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acenda a minha luz em torno de todos aqueles que não olvidaram da bênção na sombra da caminhada da terra. Amparo os que esqueceram do particular que lhes sobra na mesa farta. Ajuda os que não se avergonharam a ostentar a felicidade ao lado da miséria e do infortúnio.
se corre o que não se lembra de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, deixando a herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação do serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do seu dormitório. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência da carne é um simples minuto entre o berço e o túmulo. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso do conforto material. Corrige os que espalharam a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa os que recusaram a oportunidade da pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Esclarece os que perderam nas terras do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade, fria que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos. Dignos de compaixão diante de ti e dos teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes e escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita por delitos e esquecimento perante o infinito bem. Hoje, quase 20 séculos já decorridos, sobre as premissas da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz, incisiva e doce, possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos, à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior que poderemos aspirar. Amém.
Som. You see the world. You see the world, you see the hate, you see the war, no open doors, no open doors. You see the pain in all the faces, all the places, see no stand, you see no stand. Open up their minds and show them that you can live a life without any pressures or demands. Open up their heart and show them what's inside and fly, fly, fly. 'Cause I have hope in all of us, all our souls are filled with love. Just look in and open up and fill them with love. We all have to be free, spread happiness, no misery. Join our hands and rise above and fill them with love. And fill them with love. And fill them with love. You see the fear in all the faces, all the places, see no stand. You see no stand. You see no light. You see the violence, see the hatred through the night. Through the night. Open up their minds and show them that you can live a life without any pressure or demands. Open up your heart and show them what's inside and fly, fly, fly. 'Cause I have hope in all of us, all our souls are filled with love. Just look in and open up and fill them with love. We all have to be free, spread happiness, no misery. Join our hands and rise above and fill them with love. And fill them with love. And fill them with love. Come on, let the love in. Come on, spread the love out. Come on, let the love in. Spread it all out. Oh.
Então, eu vou fazer a apresentação dos nossos jovens. A sogra de Pedro é a Salena. Bartolomeu. Chega na frente. Dá um passinho na frente. Dá um passinho na frente aí. É o Enzo. O Tadeu. É o Caio. O André. É o Tali. O Tiago é o Delaio. E o Judas é o Samuel. Não, é os Judas Iscariotes, né, filho? E nós temos Jesus, que já se trocou. O Simão Pedro, que é o Frank. Na música, que foram com o Delaio, o Samuel e o Enzo. E a gente tem a Jane e o Javier. Essa música é a composição do Javier. Nós temos a Silma. Eu quero agradecer. Eu nem vou falar nomes, porque é tanta ajuda que a gente teve, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E, em especial, eu quero agradecer os pais que nos confiam seus filhos. É um agradecimento da evangelização do Amor e Luz. E obrigada. Você pode vir na música. É, na música. Por isso eu não falei nomes. Já falou. Então, a gente vai dar prosseguimento, né? As atividades que já estão quase ao fim. Falei para vocês que ia ser bom, tá vendo? Foi bom? Gostaram? Foi muito bom. Tá bom, pessoal de casa também. Pessoal de casa aqui também gostou muito, muito aplausos. A Ana Simon, o Eugênio. Tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui. Nossos companheiros são de casa. Vera. Isso aí. Ivana. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento, agradecendo ao Marcelo, que fez essa viagem para vir aqui, nosso querido Manuel, que está aqui. E agora eu vou trazer, para não demorar muito, porque deve estar todo mundo com fome já. A comida está boa lá? Quem está no comando hoje da comida? Valtinho trouxe feijão, né? Eu vou levar 2 para casa já. Pode guardar lá. Então, agradecendo a todos. É muito importante estarmos aqui sempre no domingo. Esse é o nosso tempo, a nossa hora de estarmos juntos aqui, em comunhão de pensamentos, tentando progredir, que é tão difícil como o Marcelo nos trouxe, né? Eu fui olhando um por um ali, falei, nossa, assim, nós temos que nos esforçar por isso, né? É um esforço e começa mesmo
dentro de casa. E a maioria das vezes a gente quer fora, né? Eu sempre brinco, falo os outros com Z, né? O primeiro é os outros. Não, o primeiro é dentro. Primeiro é a nossa casa, nosso coração. O que tem, né, dentro do nosso coração. E essa é a parte mais difícil. Eu brinquei até com... Falaram, ó, Wilson, está bem vestido. Eu falei assim, ó, já que eu não consigo por dentro, né, Manuel? Eu não estou conseguindo por dentro, tento por fora, passar um gelzinho, dar uma ajeitada, uma roupa nova, sapato com brilho, né? Porque dentro a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar. Agora eu vou trazer aqui para a gente, a Lucy vai falar algumas palavrinhas. Lucy, você pode vir aqui com a gente? E não posso esquecer, Feira do Livro. Vamos comprar livro ali, ó, tá com promoção. Lucy vai falar um pouquinho dos livros. E que Jesus nos abençoe e que tenhamos um domingo abençoado. Bom, acho que todos já falaram e hoje é um dia muito feliz, de gratidão, né? Gratidão por tantas coisas e, primeiramente, aos mentores, né, deste lar, porque sabemos que eles que fazem o trabalho, né? Há mais de 30 anos, esse lar se instalou na Terra, mas com certeza já tinha um plano, né? No plano espiritual já estava funcionando. O nosso agradecimento do fundo do nosso coração, não temos palavras e nem expressão neste momento de emoção para expressar nossa gratidão aos queridos mentores, ao Marcos, nosso querido Marcos, a nossa querida irmã Helena, nossa querida irmã Ana, o nosso querido doutor Maurício, que nos acompanha sempre, e a equipe maravilhosa do doutor Bezerra, de Menezes, também que trabalha muito conosco, e todos os trabalhadores, encarnados, desencarnados, que participam. Porque, como sabemos, aqui é um templo, é uma escola, um hospital, e não fazemos a ideia de como funciona. Sabemos que funciona com harmonia, mas não sabemos, não temos a ideia. Então, nossa gratidão imensa, porque o trabalho é deles. Nós somos só aquelas formiguinhas meio perdidas, fazemos o pouquinho que nos toca. E, com tudo isso, já falamos bastante, queremos chamar uma pessoa aqui, muito importante para que esse ponto de luz funcionasse, estivesse aqui. Com todo o seu carinho, com todo o seu amor, seu trabalho incansável. Ela foi por muitos anos e ainda é a nossa querida amiga, nossa querida instrutora do coração. Vou chamar a nossa querida Mara para falar algumas palavrinhas para nós, tá? Mara. Eu até ri, porque eu soube que eu ia fazer a prece. Tem umas palavrinhas com C, a prece. Gente, eu estou tão feliz, né, de estar aqui, a oportunidade que a vida me deu de estar junto com vocês nesse aniversário de 30 anos. Tudo sem programa. Brilha, enche, esvazia, muda de cor, muda de tom, tudo por causa disso, pela misericórdia divina. Então, vamos fazer a nossa prece, porque eu sei que já foi dito muita coisa linda aqui. Mas antes da prece, nós queremos... Oh, meu Deus. Nosso agradecimento e dizer que o amor de luz, tanto nós encarnados como desencarnados, te amamos muito e te agradecemos imensamente. Pequenininho igual a você, mas o coração deixa pra lá. Então, obrigado pelas rosas
E eu vou depositar no altar de Jesus, porque essas rosas são muito lindas e nos pertencem a todos em nome dele, né? Então, Senhor Jesus, mais uma vez, de joelhos em espírito, nós queremos te agradecer a presença mimosa, delicada, bela, humilde, que floresce a nossa existência. A nossa vida só é assim, bela, porque nós temos um guia, um mestre, um professor, um orientador, um médico, que nos assessora dia e noite, em nome de Deus, o nosso Pai Criador. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo hoje de estarmos aqui reunidos. E que esses eflúvios de amor, de carinho, de delicadeza, possam se espalhar por essa comunidade, por todas as comunidades cristãs e não cristãs que existem espalhadas por esse planeta. E que essa delicadeza de todos esses orantes juntos possa chegar a lugares desconhecidos para nós, com os nossos olhos físicos, mas que podemos assistir através das telas, das televisões. Onde existe a guerra, Senhor, onde existe a fome, onde existe a falta da Tua palavra, que esse momento possa fecundar a luz e a serenidade e a paz. Vamos todos retornar aos nossos lares serenos e tranquilos, profundamente agradecidos pelas palavras ornamentadas de delicadeza que nos foram ditas. Que assim seja, graças a Deus.